Boa noite, meus amados do TikTok. Perdão, TikTok não. O TikTok não vê isso agora. Só se entrar pela minha página no Facebook ou do YouTube. Ou a página no canal Ed em Nova Aliança ou Ed do Teclado. Então, uma boa noite para você do Facebook, para você do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos juntos e misturados nessa administração. Sejam todos bem-vindos. Ainda não fiquei bom da minha gripe, mas eu estou levando, que nem diz a história, né? Então, meus amados, eu quero com muito esforço levar esse conhecimento para vocês que têm me assistido, têm ouvido esse vídeo, né? E como eu prometi, hoje seria o dia do cavalheiro, do cavalo amarelo. Nós já passamos pelo cavalo branco, né? Que nós chegamos ao entendimento que seria o rei, né? O imperador, dando início à guerra, abrindo a guerra. E com o cavalo branco, né? Seria a melhor montada para do rei seria um cavalo branco, seria o melhor cavalo. Isso quando a Bíblia se refere ao cavalo branco, está se referindo pela sua qualidade. Isso não quer dizer exatamente que o cavalo do imperador seria branco, teria que ser branco, mas sim um cavalo de qualidade. Então, meus amados, nós chegamos a esse conhecimento que o cavaleiro do cavalo branco seria o imperador Vespasiano abrindo a guerra. E o cavaleiro do cavalo vermelho era o seu filho que veio atrás, que era o Tito, filho de Vespasiano, era o general de guerra dele, de Vespasiano, vindo atrás com as tropas para matar e explorar e tudo mais, né? Passado a guerra, passado não, ainda na guerra, né? Mas aquela parte de matança, de sangue derramado, veio que a fome porque já se fazia, meus amados, anos que não entrava mantimento na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, quando ela foi tomada pelos soldados romanos, foi um dia de festa, era a época de festa. Então a cidade estava super lotada, porque se não me engano, era a festa de Pentecostes, né? Que acontecia lá pelo mês de julho, essa época aí. Então, foi muita gente que ficou preso dentro da cidade, sem poder sair. E enquanto no início tinha mantimento dentro da cidade, então eles foram comendo aqueles mantimentos da maneira que mais possível, mas chegou uma época que acabou e a fome foi apertando de tal maneira que chegaram a comer mães cozinhando os seus próprios filhos para comer, matando e comendo seus próprios filhos. Judeu, preste atenção, meus amados, para você entender o que nós vemos, para você ver que o que nós vemos hoje falado por essas religiões por aí, são tudo heresia. Porque os judeus, eles dizem que não comia carne de porco, sabe essa frescura, né? E Deus mostrou para eles que eles iam comer muito mais do que carne de porco. O que é que eles comeram? As mães mataram seus filhos, iam matando seus filhos comendo. Eles comendo resto de mortos, tudo conta na história, está contado na história. Resto de mortos,
que estava ali dentro da cidade. Mas chegou, e pior ainda, foi comer sandália, aquela sola do sandália, né? Aquele couro da sandália, que os judeus dizem que não come carne de porco, não come peixe de couro, mas nessa época comeram para sobreviver, né? Os que foram presos, os que ficaram presos dentro da cidade de Jerusalém. Então você vê hoje, você entende, você conhece essa história, você vê, você começa a entender a grande heresias dentro dessas religiões, né? Que diz que não come carne de porco, não come nada. Eu acho que eles desconhecem a história. Eles desconhecem. Porque qual é o pior? Comer carne de porco ou comer a carne do seu próprio filho? Comer a carne do seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho para comer. E muito mais do que isso, né? Então, meus amados, esse foi o cavalo preto, né? Que veio com essa fome. O cavalo preto que trouxe essa fome. Mas chegou agora o cavalo amarelo. Você vê que, quando você presta atenção no que você está lendo, você vê que o cavalo vermelho, ele não tinha poder sobre o cavalo branco. Porque o cavalo branco seria o rei. E quem vinha trazendo a tropa era apenas o general. O cavalo preto, ele não tinha poder sobre o cavalo vermelho e muito menos sobre o cavalo branco. Você começa a entender isto. Mas agora, o cavaleiro do cavalo amarelo, ele tem poder sobre os dois, não tem poder sobre o branco. Mas ele está com o mesmo poder e mais poder do que o cavaleiro do cavalo vermelho e do cavalo preto. Para você ver tão poderoso é esse cavaleiro do cavalo amarelo. E mais um ponto de observação, esse cavaleiro do cavalo, mais um ponto de observação e de muita observação. Esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele é o único que tem nome. Os outros dois não têm, os outros três, aliás, os outros três não têm nome. Mas o cavaleiro do cavalo amarelo tem nome. E como é que se chama o nome dele? A morte. Vamos começar a ler para nós entender um pouco melhor. Amém, meus amados? Eu nem podia estar pregando hoje, porque tem que falar bastante e a minha garganta ainda não está 100%. Bem, abra a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8 agora, né? Versículo 7 e 8. Então está aqui. O quarto selo. Se eu tiver um tempo com a minha vida muito corrida, eu vou dar uma estudadinha no que se diz o quinto selo, que se não me engano, o quinto selo, ele fala, acho, acho que das almas debaixo do altar. Então eu quero levantar um pouco mais de estudo, se seria interessante nós abrir o quinto selo. E talvez chegar até o sétimo selo, não é sete selo, talvez chegar até o sétimo. Mas o que eu quero desmembrar, que você venha entender, que até esse quarto selo seria a guerra, foi a guerra que aconteceu entre judeu e romano no ano 70, cumprindo assim todas as escrituras profetizadas por Ezequiel, profetizada por Daniel, profetizada por Jeremias, e não podemos dizer que profetizada por João, que João não era um profeta,
Então João estava vendo uma visão, o anjo estava mostrando para João que aquelas profecias iam se cumprir em breve. E ele precisava avisar as igrejas da Ásia, né? Então vamos lá. Apocalipse 6, versículo 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, né? Vem, 8, versículo 8, olhei e eis um cavalo amarelo. Eu creio que você já entendeu, se você não entendeu, é impossível que você não tenha entendido que esses cavalos é apenas um juízo que eles estão representando. Cada um desses cavalos está representando um juízo, uma sentença, né? Representando uma sentença. Como disse os profetas lá atrás, que nós vamos ler também, né? Então, o cavalo apenas quer dizer um juízo, uma sentença. O cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Sendo este chamado morte. Vamos ler mais um pouquinho, depois eu quero comentar sobre isso. Sendo ele chamado morte, presta atenção no que se está lendo aqui em Apocalipse, uma grande clareza das profecias dos profetas anteriores e do próprio Jesus de Nazaré, né? Chamado morte, e o inferno o estava seguindo. A morte, presta atenção, meus amados, porque às vezes não, toda hora, os crentes, principalmente os pastores, que têm como objetivo de ler e explicar para a igreja, né? Estudaram para isso, fizeram teologia para explicar para a igreja o que está acontecendo aqui. E eles não explicam. Aí é obrigado eu, com a primeira série, né, que eu só tenho a primeira série, chegar do meu serviço cansado, rouco, e ter que vir aqui explicar isso para vocês, né? O cavaleiro chamado morte ia seguindo ao inferno, né? Estava seguindo. Meus amados, você lembra que na cruz está escrito que Jesus venceu a morte? Ele ia vencer a morte. Era quando o final do trabalho de Jesus de Nazaré, do seu reino, o final de tudo, seria o quê? O último a ser vencido. Presta atenção, meus amados. O último a ser vencido era a morte. E o que é que está aparecendo aqui no final dessa guerra? Na parousia de Jesus. A morte, seguindo o inferno. Eu já estou cansado de explicar para vocês. A morte aqui não se tratava da morte dessa carne, né? Como é que chama? Podemos dizer, biológica, né? Da morte biológica, porque essa carne é carne, ela vai morrer, ela vai chegar o dia dela e acabou. Mas se tratava da morte do espírito que ficava preso na cova, junto com a carne. A carne acabava e o espírito ficava lá, preso. E Jesus está aqui, ó, nesse quarto selo. O que é que está acontecendo aqui exatamente? O cavaleiro que está com seu
com o seu carro da morte, trazia o seu símbolo da morte, que ia seguindo aonde? Para o inferno. E eu já estou cansado de explicar para vocês, inferno o que é? A cova. A cova é a morada dos mortos, ou também a morada da morte, porque aqui em cima nessa terra, a pessoa só apenas é ferida. Isso porque a pessoa levou uma espadada que nem no tempo da guerra, um tiro no tempo de hoje, uma doença nos tempos de hoje. Quanta gente está aí com câncer, quanta gente que levou tiros e mais tiros e nunca morreu, porque não chegou o dia dela, não chegou o dia. E quando chegar o dia, quem é que vai levar ela para o inferno, para a cova? A morte. Chegou o dia, esse é meu. Eu vou levar para o meu lugar. Eu vou levar para mim. Eu vou levar para a cova. Eu vou levar para o inferno. Inferno é cova, meus amados. Inferno é cova. Para onde a morte aqui está levando os mortos na guerra. E outros mais que ela vai matar. Ela mesma vai levar, ela vai levar mais gente, porque ela está trazendo o poder dos dois. Ela está trazendo o poder do cavalo vermelho e o poder do cavalo preto. Ela está trazendo, ela vai levar gente para o inferno, para a cova, gente que vai morrer ainda ferido e gente que vai morrer de fome. Ela vai levar para onde? Para o inferno, para a cova, que é o lugar dela, é o lugar de quem? Dos mortos. Eu não sei o que se passa na cabeça desses teólogos que não ensinam como se deve ensinar a igreja. Chamado morte, o inferno estava seguindo. Exatamente como está escrito, Jesus, a profecia de Jesus, que o último a ser vencido, a morte, era a morte. A morte que sustentava, prendia o espírito na cova. E ela agora apareceu aqui com o seu poder de levar mais gente, né? Tantos que iam morrer a espada, tanto aqueles que iam morrer com fome. Ela vai levar todos para o inferno. Vai levar todos para a cova. Vamos descer mais um pouco aqui. O inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade. Ó, morte, você vai matar, você vai levar. Para onde? Para o teu lugar. Que é onde? Onde é o lugar da morte? A cova. Até então ela tinha o poder de levar a carne e levar o espírito junto. Mas daqui em diante, ela ia perder esse poder de não levar mais o espírito, somente a carne, como até hoje leva. Autoridade sobre a quarta parte da terra. Também já estou cansado de explicar para o povo. Terra, quando a Bíblia fala em terra, seria no literal a terra de Israel, de Jerusalém, ou os povos que moravam, viviam aqui. A quarta parte da terra para matar, levar, preste atenção, a quarta parte da terra para matar a terra. Você já viu isso? Matar a terra. Então está se falando aqui a quarta parte dos viventes daquela terra. Não era terra global, não era Brasil. O Brasil não estava, nem existia ainda Brasil. Mas os crentes embriagados, perturbados, que os pastores deixaram eles perturbados, aí vive aí que nem louco. Matar
a quarta parte da povo, né, da terra, para matar a espada, a morte, né? Não bastava o cavaleiro vermelho, né? Agora ela também tem o poder de matar a espada. Pela fome, o poder do cavalo, do cavaleiro preto, a fome, a escassez. E com a mortandade, e por meio das, e com a mortandade, e o poder, e por meio das feras da terra. Eu vou explicar de novo. Então apareceu a morte aqui. Com o mesmo poder do cavaleiro, do cavalo vermelho, com o mesmo poder do cavalo preto. E agora ela tem o poder de matar com as feras ainda. E eu vou explicar para você. Naquela época, meus amados, existia, e deve existir, não conheço aquele trecho lá, né? Mas a passada 2000 anos, muita coisa se modificou, com certeza. Muita mata virgem, onde se tinha muita besta fera que vivia naqueles matos. E na guerra, no tempo dessa guerra, muitos judeus fugiram. Então, para aqueles judeus, no meio daqueles judeus que fugiram, uma parte deles, dos que fugiram, por enquanto estou falando dos que fugiram, porque nós estamos falando de besta-feira. Dos que fugiram, uma parte deles, eles iam conseguir finalizar o seu intento, né, de fugir da matança, de fugir da guerra. Outros, né, porque já foi profecia do próprio pai que disse que eles iam morrer pelas bestas-feras. Nós vamos chegar, nós vamos ler. Então o que acontecia? Aqueles que já tinham sido ajuizados para morrer, então se eles não foram mortos no cavalo vermelho com a espada de Tito, se eles não foram mortos com a fome do cavalo preto, eles agora iam ser mortos pelas bestas feras do mato, porque eles fugiram, mas lá no mato, Deus ia dar ordem às bestas feras do mato para pegá-los. Entendeu? Alguma dificuldade? Porque para mim não existe dificuldade isso aqui. Apesar de eu não ter estudo, mas para mim não existe dificuldade. Aí, uns fugiram, nós falamos das bestas-feras, era que os judeus iam morrer, essa parte, né? Porque dentro de Jerusalém não tinha besta-fera. Então essas bestas-feras está entrando no caso dos judeus que fugiram. Que aqueles que iam ser salvos pelo ter que fugir, fugiu, conseguiu. Outros, Deus ia dar ordem às bestas-feras para pegá-los no manto. Então eu vou estudar esse quinto selo para nós tentar abrir ele quarta-feira. Mas primeiro eu quero estudar com muita calma aqui para me entender melhor. Então, meus amados, está aí. Agora, está aqui a explicação. Eu acabei de dar para você a explicação do quarto selo, que seria o cavalo amarelo. Agora vamos para a profecia, né? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, cadê Daniel? Estava para trás aqui, Daniel. Daniel, abra sua Bíblia, Daniel. Perdão, Daniel não.
livro de Joel, para nós ver a clareza desses 4 selos aqui, que seriam a profecia de Joel. Vamos em Joel, que deve estar aqui perto também. É um livro tão pequeno, fica difícil você achar ele aqui. Acho que é uma página só. E isso vai comendo meu tempo. Joel. Até que enfim eu achei tudo, Joel. Joel, capítulo 1. No versículo 4, vê se é os 4 juízos que as profecias já vinham desde antigamente. Joel, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O gafanhoto cortador. Já falamos de 2, né? Comeu o gafanhoto cortador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então tem aqui o devorador, nós temos aqui, ó, o cortador, o migrador, o devorador e o devorador. 4 gafanhotos. 4 tipos de juízo. 4 tipos de juízo. Não é Satanás. Dentro das igrejas, diz que isso aqui é Satanás. Mas isso aqui é os 4 juízos de Deus. Que está numa visão de Joel, aqui numa profecia de Joel, do profeta Joel. E os 4 lá do Apocalipse. Em Ezequiel, no capítulo 5, Ezequiel capítulo 5, no versículo, nós vamos ler do 5 ao 17, para você entender. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus, para você ver se não é exatamente o que está acontecendo lá no Apocalipse. Todas as profecias se cumprindo lá no Apocalipse, que aconteceu no ano 70. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Qual era o epicentro de toda a Bíblia? Qual é o epicentro de toda a Bíblia? De Gênesis ao Apocalipse, Jerusalém é o epicentro de tudo. Esta é Jerusalém. Pula no meio das nações, né? Jerusalém pula no meio das nações, e terás que, pula lá no meio das nações e terras, né? Nações e terras, que estão ao redor dela, Ela, porém, se rebeliou, quem aqui? Jerusalém se rebeliou contra os meus juízos, ou seja, os profetas falaram e eles não deram ouvido, contra os meus juízos, praticando o mal mais
mais do que as nações que estavam ao redor dela, transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos. Rejeitaram os meus juízos. Quantos profetas profetizaram para o povo voltar atrás daquilo que estava fazendo? No meio já de uma idolatria, já tinha se perdido do caminho. Idolatria e outras coisas. No meio do juízo. E não andaram nos meus estatutos. 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebelde do que as nações, que nesse caso aqui seriam os gentios. Você está me entendendo? As nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações. Os direitos das nações ao redor de vós. 8. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, Ele mesmo, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti. Aqui é no meio do mundo global, era em Jerusalém. Então, os pastores, vocês que são cara de paus e prega isso aqui para a igreja, como se isso fosse para a igreja nos dias de hoje. Porque a palavra aqui, ela está clara, que isso aqui era contra Jerusalém naqueles dias atuais lá. No meio de ti, à vista das nações. Então Deus ia castigar Jerusalém, sacerdotes, todo o povo dali. Que todas aquelas nações em volta dela ia haver o castigo. Por isso que está escrito lá no Apocalipse que todo olho veria. Todo olho veria. E os crentes querendo ver hoje. Mas não tem nada hoje para ver. O que vocês precisam ver é o quanto vocês estão perdidos dentro dessas chamadas igrejas. 9. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei. Então, o que aconteceu lá em Jerusalém, no ano 70, ele nunca tinha feito, nem nunca mais iria fazer. Mas os crentes esperam que isso aconteça. Por causa de todas as suas abominações. 10. Portanto, os pais devorarão. Olha a profecia aqui. Olha o que ia acontecer no cavalo preto lá. No cavalo preto e no cavalo amarelo. O cavalo preto estava trazendo fome e o cavalo amarelo estava com esse mesmo poder de matar com fome também. Olha aqui, ó. Portanto, os pais devorarão os seus filhos, como conta a história que as judias mataram seus filhos, quando não tinha mais nada para se comer lá em Jerusalém. E os soldados sabiam disso, que não tinha mais nada lá. Eles iam morrer ruído pela lombriga, Mas um certo dia, um soldado viu uma certa fumaça e um certo cheiro de comida. Os soldados foram lá, apertaram ela e ela teve que contar o que ela tinha cozido. Ela contou
E eles não acreditaram. Os soldados não acreditaram em tamanha, como é que eu posso dizer esse nome? Em tamanha coisa que eles fizeram, tamanha audácia que a mãe fez. Ela contou: matei meu filho. É meu filho que está na panela. É metade do meu filho que está na panela. Os soldados não acreditaram. E ela foi lá buscar. E mostrou para eles. Os soldados só faltaram cair de tanto abismo que sentiram. Então está aqui a profecia de Ezequiel se cumprindo lá no Apocalipse. E os seus filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo e tudo que está de ti, que resta de ti, né? Juízo e tudo que resta de ti, espalharei os judeus que fugiram, que estão espalhados até os dias de hoje, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu não conheço outros estados assim para te dizer se tem judeus por lá. Eu falo aqui por São Paulo, porque eu conheço os locais que eles vivem, né? Espalharei a todos os ventos. Então tem judeus espalhados por tudo quanto é lugar. 11. Portanto, não tão certo que eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário. Eu só quero lembrar que as igrejas, os pastores, estão profanando o santuário de Deus até hoje. Profanaram o meu santuário com todas as suas coisas, né? Detestável, e com todas as tuas abominações eu retirarei, todas as abominações, eu retirarei sem piedade os olhos. Então Deus está dizendo: olha, o castigo vai vir sobre vocês e não adianta vocês clamar, que eu nem estou olhando para vocês nesse dia. Sem piedade os olhos de ti, né? Eu tirarei sem piedade os olhos de ti. Deus não, entenda bem, Deus não está mandando, não vai arrancar o olho de ninguém. Deus não está falando que vai arrancar, Ele está falando que vai tirar os olhos, Ele vai deixar de olhar para não ver aquele povo sofrendo. Tirarei os olhos de ti e não te pouparei. 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, né? Durante a guerra que durou 3 anos e meio, sem comida, sem bebida, foi acabando tudo, né? Água, comida, medicação, acabou tudo. Então ia morrendo gente de tudo quanto era jeito aqui, lá em Jerusalém, né? De peste, e será consumida de fome. No meio de ti, outra terça parte, cairá a espada do cavalo vermelho e agora do cavalo amarelo. Cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei. Ou seja, eu vou permitir que eles fujam, né? Espalharei a todos os ventos e desembanharei a espada atrás dela. Dela quem aqui, meus amados? De Jerusalém. Essa era a profecia já em Ezequiel, meus amados. Se não me engano, 700 anos antes de Iacho. Aproximadamente, não é data exata, mas aproximadamente. Atrás dela, 13, assim se cumprirá a minha ira, né? Satisfarei neles, no povo de Jerusalém, satisfarei neles o meu furor e me consolarei, saberão que eu
Saberão que eu, o Senhor, falei. Né? Aí eles vão se lembrar. Aí foi quando eles se lembraram, ó, então, tanto que Deus usou os profetas para falar com nós. E nós não demos ouvido. Ao contrário, matamos os profetas. Está me entendendo, meus amados? Eu falei, no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Então, quando cumprisse a guerra, isso aqui, eles vão ir se lembrar no dia desse juízo. Bem que Deus falou. Usou os profetas. E nós fazemos o quê? Matamos os profetas. 14. Portei em desolação. Jerusalém ficou desolada. Por objeto de opróbrio. As nações olhavam. Quem era Jerusalém? Olha, queimou, foi derrubado, toda queimada. Cadê o templo? Não tem mais. E opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. 15. Assim serás objeto de opróbrio, ludíbrio, né? Ludíbrio de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, 4, furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. 16, quando eu despedi as malignas flechas, o arco, lembra do cavaleiro branco? Do cavaleiro branco trazia o quê? Um arco. As flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vós destruir. Então aumentarei a fome, cavalo amarelo, aumentarei a fome, né? O cavalo preto já tinha trazido, já estava matando. E agora chega o cavalo amarelo para matar mais ainda, acelerar a matança. Aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Vos tirarei o sustento de pão. Era uma medida de trigo por um denário. Então, perdão pelo tempo. Por exemplo, numa casa o pai de família, só o pai trabalhava, né? Mas dentro daquela casa, digamos que tinha 5 pessoas. Então ele tinha que ganhar dinheiro para comprar mantimento, trigo, essas coisas aí, para sustentar a família. E tinha que sobrar dinheiro para as outras coisas. Mas chegou esse tempo, o dinheiro que um dia de trabalho só dava para ele comer. Mas daquilo que ele comia, daquela medida que ele comia, que ele comprou para comer com um dia de trabalho, tinha que sustentar 5. É só a comparação que eu estou falando desses 5, né? É para você ter na sua mente o tamanho da fome que se instalou em Jerusalém. Aumentarei a fome sobre vós, tirarei o sustento de pão. 17, a mulher está 17. Enviarei sobre vós a fome, cavalo amarelo, cavalo preto, e bestas feras que desfilharão a peste e o sangue passarão por ti. Trarei a espada sobre ti, eu, o Senhor, falei. É o Apocalipse ou não é? É o Apocalipse.
que estava se cumprindo. Jeremias, um pouquinho mais atrás, Jeremias, no capítulo 15, versículo do 1 ao 3, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria. Não se inclinaria. Ele está falando sobre a consideração que ele tinha com esses homens. Não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. 2. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dirás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. Né? Perguntarem, quem está perguntando aqui, para os cavalos, né? Os cavalheiros com seus cavalos. O que é para a morte, para a morte. Esse vai morrer. Qual foi a sentença desse? Morrer. Então esse vai ser morrido. Qual foi a sentença desse outro? Vai morrer de fome. Esse. 2 tipos de morte, né? Até de doença, são 3 tipos então. Esse foi condenado a morrer o quê? De espada, a espada. Esse foi condenado a morrer como? De fome. Esse foi condenado a morrer como? De doença. Então tá aí. A morte, para a morte. E o que para a espada? Para a espada. E o que para a fome? Para a fome. E o que para o cativeiro? Os judeus fugiram para o cativeiro. É a profecia de Apocalipse ou não é? É Apocalipse. Chegou o dia. E o anjo estava mostrando para João, ó, pode soltar, pode avisar para o povo aí que chegou a hora. 3. Vamos ler até o 3. Porque os punirei com 4 sortes de castigo. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. É a profecia do Apocalipse? É a profecia do Apocalipse. Porque punei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada, para matar, com os cães, para o arrastarem, e com as aves dos céus, e as feras do campo, para os devorarem. Era tanta morte lá em Jerusalém, que não dava tempo a ser enterrado. Então as bestas feras, os charcais, ia devorando aqueles corpos. Devorarem e destruírem. Deuteronômio, tenha paciência. Deuteronômio capítulo 28. Capítulo 28, versículo 26. Estou lendo essas profecias para você ter um entendimento que era a profecia do Apocalipse, estava se cumprindo. O Senhor te fará com loucura, com cegueira e com perturbações do espírito. Isso mesmo? Eu estou entendendo. Deuteronômio 26, cara. Estou lendo outro coisa. 26. O teu cadáver será de pasto a todas as aves do céu. Acabei de falar para você, né? Era tantos mortos em Jerusalém que não dava tempo de ser enterrado. Virou o quê? De pasto, de mantimento para as bestas feras, para as aves do céu e dos animais da terra. E ninguém haverá que os espante. Você vê as profecias, é exatamente o que está acontecendo no Apocalipse.
Aí volta lá em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, no versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. Então você vê todas as profecias de antigamente, Deus mostrando em breve. Tudo que eu profetizei, os profetas profetizaram há centenas de anos para vocês, e vocês não ligaram, vocês não chegou agora, cumprimento. Deve acontecer, e que ele enviando, é um versículo, só o versículo 1, é aqui, que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Todas as profecias dos profetas antigos acontecendo ali em Jerusalém, aquele ano. Amém, meus amados? E volta de novo, nós estávamos em Ezequiel no capítulo 5, volta lá em Ezequiel no capítulo 14. Estamos terminando já. Ezequiel capítulo 14, no versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus quatro mau juízo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Os meus 4 mau juízo, a espada, cavalo vermelho, a fome, cavalo preto, as bestas fera que vê agora junto com o cavalo amarelo. E as pestes contra quem? Contra o Brasil? Não, aqui está escrito contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Para eliminar dela, de Jerusalém, homens e animais. Eliminou ou não eliminou? Eliminou. Aí eu volto de novo agora, tem mais 2 passagens. Volta lá em Daniel, acho que é o próximo livro. Daniel no capítulo 12. Daniel capítulo 12, do versículo 5 a 11. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Então, o Daniel olhou, numa visão igual a João, e olhou, Daniel da mesma visão, né? Da mesma visão de João. E olhou o rio lá, aí tinha um homem, um anjo, no caso seria um anjo, né? Do lado do rio e o outro do outro lado do rio. Vamos aqui. Do outro lado do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Perguntaram, né? Quando se cumprirá? Mas isso vai cumprir quando? Versículo 7. Versículo 7. Ouvi, Daniel ouviu, né? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda,
ao céu. Oh Senhor, ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso serias depois de um tempo, dois tempos, já são três, um tempo, dois tempos, três. Depois de metade de um tempo, meio. Quantos anos durou a guerra lá em Jerusalém? 3 anos e meio. Ou 260, acho que é 1.260 dias, né? Que dá a mesma coisa, 3 anos e meio. Aqui nós estávamos no 8, ouviu, metade do outro, então ele disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas coisas, eu falei no vídeo passado, né? E vou falar agora de novo. Daniel aqui, de Daniel para Jesus de Nazaré, como os crentes entendem, os crentes só entendem de falar nessa linguagem. Se falar na linguagem de Cristo, eles não entendem. De Daniel para Jesus de Nazaré, 590 anos. E o anjo está dizendo aqui, ó, vai. E ó, Daniel, vai. Sossega. Vai dormir. Fica sossegado. Isso aqui está para muito tempo atrás. 590 anos. E João, que disse, ó, é para já. Tá aí, logo vai acontecer isso. Em breve, já se passaram 2000 anos. Você vê o quanto que a igreja está perturbada. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas coisas estão encerradas. Estão encerradas. Né? Eu já julguei, mas não chegou o tempo ainda da sentença. Julgados já estão. Eu não vou voltar atrás mais. Já estão julgados. Já estão ajuizados. Só não vai aparecer agora a sentença. A sentença está bem mais para frente. Estão encerradas e seladas. Encerrada e selada. Ou seja, Deus julgou o povo de Israel há centenas de anos atrás, encerrou aquele julgamento, deu o veredito, mas faltava cumprir a sentença. Estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. 10. Muitos serão purificados, muitos, nem todos, serão purificados, embranquecidos, com o sangue de Jesus, que foi para muitos, não foi para todos, embranquecidos, aqui, provados, mas os perversos, eu vou falar, tem um detalhe aqui, por exemplo, esses muitos que serão purificados, né? Você, lá no livro do Apocalipse, diz o quê? 144 mil escolhidos. Então está aqui, ó, na profecia de Daniel. 140 mil escolhidos. Esses foram purificados e embranquecidos. E provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Meus amados, eu suo aqui igual um pano de cuscuz para fazer esse povo entender a palavra de Deus, as profecias, o Apocalipse. E esse povo não entende.
Por quê? Mesmo que eu me derreta, eu não vou conseguir, porque está escrito. Eles não foram escolhidos para entender. Não foram escolhidos para entender. Né? Nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Versículo 11, vamos ler até o 11, né? Então, terminando no versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, seja, Jesus veio, Yahshua veio, né? Cristo veio, foi sacrificado. Então, naquele momento ali, tudo que eles fizessem já não valia mais nada. Mas eles não entenderam, continuaram fazendo o sacrifício deles lá no templo. O templo estava de pé. Se o templo não tivesse sido derrubado, meus amados, até hoje os judeus estavam fazendo sacrifício, com a morte de Jesus e tudo. Mas Deus chegou o tempo, o templo tem que ser derrubado. Não pode existir templo, não pode existir sacerdotes. E foi o que aconteceu no ano 70. Né? Tirado o sacrifício diário, for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1270 dias. 3 anos e meio. Depois da morte de Jesus, tudo. Quando chegasse o tempo da sentença, 1270 dias. Uma curiosidade, duas coisas aconteceram aqui, tudo nesse mesmo tempo aqui, 3 anos e meio. Não é? 3 anos e meio a guerra em Jerusalém, 3 anos e meio o ministério de Jesus. Amém, meus amados? O ministério dele na carne, eu falo. Nós temos que ir explicando tudo, senão o povo leva tudo para o outro lado da maldade. Porque Jesus, o ministério de Jesus, durou até o ano 70 na volta dele, quando ele venceu a morte, que nós lemos lá no começo do Apocalipse, no versículo 7 e 8, né? Então tá aí. As duas coisas durou 3 anos e meio. O ministério da carne, em carne, né? Fisicamente, 3 anos e meio, aproximadamente. E a guerra, na volta dele, 3 anos e meio. E é o que está dizendo aqui, ó. Bem-aventurados que... 11 ainda, né? Eu vou ler até o 13 para não ficar pendurado aqui. Vamos lá. Desolada, ainda 1270 dias, 3 anos e meio. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera. Então, eles estavam esperando ainda. Está me entendendo, meus amados? Eles esperavam. O povo judeu esperava pelo juízo. Está dizendo, bem-aventurado o que espera chegar até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás depois da guerra, depois da volta de Jesus. Aí entraria o descanso de tudo, né? Descansarás. E ao fim dos dias, né, naqueles 1300 dias, 1300, 1200, aqui está aqui, ó, 1200, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Depois da morte de Jesus, depois de tudo ainda, né, quase 40 anos depois da morte de Jesus, é que eles iam receber o quê? A herança na volta de Jesus. É que ele ia trazer o documento, né? Digamos assim. Então, quem chegasse até esse tempo, ia receber, quem ia viver daquele tempo em diante, ia viver na herança, a receber a herança. Não ia andar mais de promessa, de sombras, né? Eles iam receber a herança, aquela tão
tão esperada herança do que eles esperavam. Ia chegar quando? Na volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Amém, meus amados? Então tá aí, meus amados, o quarto cavaleiro, quando foi aberto o quarto selo. Eu vou dar uma estudadinha no quinto selo, para ver se é bom nós trazer aqui, que eu acho que se trata das almas debaixo do altar. Vamos ver o que é que vai. Se eu chegar a essa conclusão, eu trago quarta-feira. Se não, nós pregamos outra coisa, né? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo e pelo seu Evangelho. Esse Evangelho que tem nos educado. O Evangelho não salva ninguém, meus amados. O Evangelho, ele nos educa para que sejamos salvos de tudo. Amém? Sem a educação do Evangelho, não tem cristão. Amém? Paz eterna e até domingo. Se ouvir domingo tem? Domingo tem sim. Até domingo e assim Deus queira. Amém? Até lá.